Hoje nós vamos falar acerca da criação de filhos. Muitos aqui são pais, mães, avós, avós, futuros pais, filhos. E esse tema é um tema que é bastante atual. É como poderíamos dizer, nunca sai de moda. E mais do que nunca, no tempo em que estamos vivendo, onde os ataques à família têm sido assim feitos abertamente. Outrora, para quem é mais maduro, esses ataques eram, vamos dizer assim, recheados não, eles eram fantasiados, de certa forma, mas hoje em dia eles são abertos. E nós, como cristãos, precisamos nos apegar a cada dia mais à palavra do Senhor. Amém? Então eu gostaria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler esse texto, o Salmo 127, o verso 3. E eu peço que os irmãos deixem vossas Bíblias abertas, que nós vamos percorrer por alguns textos bíblicos. Amém? Salmo 127, o versículo de número 3 diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém? Peço para Daniel, não sei se está ligado aqui, Daniel, passar, por favor. Amém? Pode passar mais uma vez. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por este momento, por tudo que o Senhor já realizou, ó Deus, neste lugar. E te pedir, ó Deus, a tua misericórdia mais uma vez, a tua capacitação, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos, ó Deus, compreender, ó Deus, como devemos, ó Deus, nos portar, como devemos, ó Deus, criar os nossos filhos à luz da tua palavra, Senhor. Nos ajuda neste momento, Senhor. E que em tudo, ó Deus, seja o Senhor glorificado e exaltado, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser instruídos pelo teu Santo Espírito, para louvor da tua glória. É assim que nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Isso na versão da NVI. A NVT vai dizer que os filhos são um presente do Senhor. Uma recompensa que Ele nos dá. Louvado seja Deus, não é isso? Então, no contexto em que nós estamos vivendo, onde tantas crianças são abandonadas, o aborto está em evidência, muitas crianças sendo abandonadas. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós que entendemos e compreendemos a palavra do Senhor, nós devemos nos alegrar. Porque nós reconhecemos que os filhos são dádivas, são um presente de Deus para nós. E o que o mundo apregoa, a nossa sociedade apregoa, muitos dizem que o filho é um fardo, o filho é um peso. A maioria das pessoas hoje pensam na sua vida profissional, em crescer, e dizem que os filhos, podem atrapalhar o seu crescimento profissional. Os filhos vão privar a sua liberdade. Mas quando lemos um texto como esse, nós nos alegramos e entendemos que os filhos são bênção para nós. Os filhos são bênção, um presente de Deus. Os filhos são dádivas de Deus para todos nós. E é um privilégio, irmãos, ser pai e ser mãe. Glória a Deus por isso. Pois entendemos que é dádiva de Deus. E que embora muitos homens manipulem, até a questão da concepção humana, mas a criança, ela vem do Senhor. Pois Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. E é Ele quem dá à família a bênção ou mesmo a retenção de ter filhos. Tudo vem do nosso Deus.
Os filhos são preciosos para nós. Os filhos são tesouros, que podemos dizer assim, que são tesouros incalculáveis. E é o que é mais valioso no sentido de qualquer bem material que nós poderíamos ter. O filho é mais valioso do que minha carreira profissional, do que eu possa ter ou conseguir. Pois, como dissemos, é um presente de Deus. Mas esse presente, esse privilégio que nos é concedido, também o Senhor nos instrui acerca da sua palavra, que nós devemos ter responsabilidades ao criar os nossos filhos. E grande é a responsabilidade, porque é um presente de Deus. E nós temos que, como eu disse no início, buscar conhecer mais e mais de Deus nessa sociedade tão decaída que hoje estamos vivendo, né? Onde os valores e os princípios bíblicos têm sido atacados, não só atacados, né? Como eu disse, outrora mais de uma forma mais obscura, mas hoje é abertamente. Os ataques à família são abertos. E nós devemos criar os nossos filhos com valores, irmãos, bíblicos, cristãos. Nós não devemos criar os nossos filhos conforme a cultura desse mundo. Nós somos cristãos e temos princípios. E a Bíblia vai nos dar essas diretrizes, né? Os conselhos bíblicos, né, devem nortear a criação dos nossos filhos. Pois, como já foi dito nesta noite, se reconhecemos a autoridade das Escrituras, a Bíblia ela tem autoridade também para nos ensinar como criar os nossos filhos. Amém? Então, como cristão, precisamos saber o que a Bíblia ensina sobre criação. A maioria dos valores que são abraçados pela nossa sociedade, eles estão fora, né? Estão fora de sintonia com os mandamentos de Deus. Todos nós temos presenciado isso. Sem citar muitos, mas hoje, irmãos, há uma valorização, há mais uma valorização de um animal do que de um ser humano. E eu não sou contra aqui criar animais. Não é isso. Já nos Estados Unidos, né, leis que tentam, né, colocando em pé de igualdade a vida de um animal e de um ser humano. Nós temos visto como tem crescido aqui no nosso país também essa questão dos animais. Eu não sou contra os animais, nem criar animais, nem sou a favor de maltratar os animais. Mas um animal é um animal. O homem, nós é que somos imagem e semelhança de Deus. E é isso que a Bíblia nos diz. O animal é apenas uma criatura. Mas nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. E isso também a nossa sociedade hoje tem invertido. Valorizam mais um animal do que uma pessoa. Embora aquela pessoa seja, sei lá, um pecador como nós, um pecador que peca deliberadamente, mas ele é imagem e semelhança de Deus. Por isso nós devemos entender, né, que os valores bíblicos devem estar no nosso coração e também na criação dos nossos filhos. Porque, como eu disse, a responsabilidade da criação dos nossos filhos é nossa. Não é da escola, não é da igreja, não é da televisão, não é da internet. Nós recebemos esse presente de Deus, mas nós temos responsabilidades. E essas responsabilidades, um dia, irmãos, vão ser cobradas de nós. Por isso que nós temos que nos voltar para a palavra, para os fundamentos bíblicos. Nós devemos aprender com o Senhor como nós devemos criar os nossos filhos. E nesta noite eu trouxe alguns fundamentos bíblicos que nós devemos entender. Algumas coisas que nos é necessário. Mas antes disso, eu gostaria de trazer algumas verdades para nós. Antes mesmo de colocar esses fundamentos. E a primeira delas é que criar filhos
não é fácil. Vamos voltar lá para o Salmo 51, verso 5. Salmo 51, o verso 5 vai nos dizer: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Por isso, irmãos, criar filhos não é fácil. Se nós fôssemos capazes de criar os nossos filhos de maneira perfeita, nossos filhos talvez não precisassem de um Salvador. Mas nós não somos perfeitos, portanto, os nossos filhos também não são perfeitos, pois tanto nós como os nossos filhos precisam desesperadamente de um Salvador. Precisam de Jesus Cristo. Porque, irmão, nossos pecados, nossos fracassos, nossas imperfeições sempre produzirão conflitos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Em alguns momentos, nós vamos nos sentir profundamente as nossas imperfeições. Então, pelo fato de a criação de filhos ser difícil, e porque nós somos imperfeitos, nós precisamos, irmãos, da graça que é obtida pelo poder do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos e reconhecemos a nossa dependência dessa graça na criação dos nossos filhos. O texto que nós lemos nos diz que desde o nascimento a criança, então nós também, desde o nascimento temos uma inclinação para o mal, por causa do pecado. Talvez isso seja até duro de escutar, mas isso é uma verdade bíblica. O texto nos diz que desde o nosso nascimento, nós já nascemos pecadores. Então, irmãos, isso significa que os nossos filhos, quando vêm ao mundo, eles não vêm ao mundo buscando a Deus. Eles não vêm ao mundo buscando a justiça de Deus. Porque isso não é um comportamento, é uma disposição do próprio coração da criança. Por isso que os nossos filhos precisam do Evangelho. A Bíblia vai nos ensinar, irmão, que nós herdamos a culpa do pecado de Adão. Não temos nenhum poder em nós para obedecer a Deus ou para resistir ao mal. É isso que Paulo vai nos dizer lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 7 e 8. Que ele diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, todo homem nasce pecador, mesmo antes de cometer o primeiro pecado. Isso é uma verdade que está nas Escrituras. Os filhos, irmãos, eles não ficam maus por causa de algo que os pais fazem. Como eu falei, eles já nascem com essa inclinação no coração. Eles nascem com essa tendência ao pecado. Quando nós paramos para pensar nessa verdade, de certa forma, muitos podem até dizer assim: não, meu filho não é pecador. Mas, como eu disse, é uma verdade que é bíblica. Por isso nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para conhecer o que a Bíblia nos ensina acerca de muitas coisas. As crianças, elas não pecam deliberadamente, mas a Bíblia diz que elas nascem sim pecadoras. Por isso que elas precisam da cura. Por isso que elas precisam de Jesus Cristo. Por isso que elas precisam do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é a solução para todos nós que somos pais. Muitas vezes podemos dizer assim que estamos despreparados. O Evangelho é a solução. Porque por mais que nós venhamos a nos esforçar na forma de criar os nossos filhos, ela sempre será inadequada. O Evangelho
é a solução. Eu sempre conto aos meus irmãos, na vez que o pastor Paul Walsh esteve aqui no Brasil, ele contou acerca da criança eu acho que a criança dele tinha 2 anos. E ele dava o presente à criança. E a criança rejeitava o presente, o brinquedo. Ele dava o brinquedo à criança e a criança rejeitava o brinquedo. Chegou outra criança, da mesma idade, e pegou o brinquedo. Aí ele queria o brinquedo. E começou aquela confusão, né, que a gente já sabe. Aí ele fez uma pergunta: quem ensinou isso a essa criança? Quem ensinou isso a essa criança? Quem ensinou uma criança, irmãos, com 2 anos, dar um tapa na cara do pai? Quem ensinou? Elas já nascem com a disposição para o pecado. Então, por isso que criar filhos não é fácil. A solução é o Evangelho. Uma segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele é soberano, mas Ele usa meios. Deus, irmãos, é soberano para a salvação dos nossos filhos. Mateus capítulo 11, verso 27 vai nos dizer: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Filho de crente não quer dizer que ele é crente. Muitos aqui foram alcançados e muitos aqui não vieram de lar cristão. Outros também foram alcançados no lar cristão. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. E nenhum filho de lar cristão pode se voltar para o Pai, a não ser que Jesus o atraia. E muitos pais vão dizer assim: Deus usará os meios normais da graça para atrair seus filhos. Mas os pais, irmãos, são os meios que Deus quer usar para alcançar os seus filhos para Cristo. Então nós temos que manter essas duas ideias, irmãos: a soberania de Deus e a responsabilidade nossa, a responsabilidade do homem. Porque isso é importante. E quando não é compreendida corretamente, a soberania de Deus pode terminar em fatalismo. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis de apresentar o Evangelho para os nossos filhos. É responsabilidade nossa. E, irmãos, Ele pode salvar qualquer filho. Por mais difícil que seja a situação, Deus pode salvar qualquer filho. Como já nos foi dito nesta noite, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Basta apenas uma palavra sua para que aquilo que Ele determinar venha a acontecer. Mas nós temos que entender que nós precisamos apresentar o Evangelho aos nossos filhos. Também, um outro lado é que nós não devemos também presumir que é um erro, né? Que isso depende de nós, não depende. Nenhum esforço nosso prevalecerá, a não ser que Deus conceda o dom da fé aos nossos filhos. Então, somos ao mesmo tempo dependentes de Deus e responsáveis. Uma terceira coisa que precisamos aprender Daniel, passa aí, por favor. É que as famílias, elas devem ser centradas em Deus. Os pais não devem ser centrados nos filhos, e sim em Deus. E há muitas famílias que o centro são os filhos. E isso, biblicamente, não está correto. O centro das famílias tem que ser Deus. Só Ele deve estar no centro. Os pastores puritanos no século XVIII, eles ensinavam nas suas igrejas que os pais não deveriam amar demais os seus filhos. Se vivessem hoje, eles poderiam dizer: não coloquem seus filhos no centro da sua vida. Esse lugar só pertence a Deus. Deus deve ser o centro. Então é importante amar os nossos filhos, sim. Como eu disse, os filhos são preciosos. Mas existe uma linha muito tênue, irmãos, entre o amor
do pai, aquele que é sadio e a adoração aos filhos. E muitas vezes sabemos que essa última adoração acontece quando começamos a deixar de lado a vontade de Deus em favor dos nossos filhos. Meus irmãos, o Senhor não gosta de concorrentes. Todos devem adorar a Deus. E devem ter Deus no centro das suas vidas. Em uma família centrada em Deus, todos servem a Deus ao se submeterem à autoridade acima deles. O marido vai se concentrar em agradar a Deus, não a sua esposa. A esposa vai se concentrar em agradar a Deus quando também se submete ao seu marido, em vez de agradar os seus filhos. Os filhos vão agradar a Deus quando honram e obedecem aos seus pais. Meus irmãos, resumindo, entendemos que a criação não é fácil. Devemos estar cientes das nossas responsabilidades, mesmo reconhecendo a soberania de Deus. E que Deus, acima de tudo, deve ocupar o centro da nossa família. Então, diante disso que nós ouvimos, e espero em Deus que todos nós, não só ouvimos, mas entendemos isso, nós passamos agora para alguns fundamentos bíblicos na criação dos nossos filhos. E o texto que nós vamos ler é lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Segunda Timóteo, amém? Diz assim: porque desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Amém? De uma forma mais geral, essa palavra geralmente é aplicada na edificação dos crentes, né? Mas também vai nos revelar, irmãos, o processo de instrução que pode ser aplicado na criação dos nossos filhos. Então, nosso foco será no verso 16, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, neste processo de formação dos filhos, o par inicial de palavras vai ser ensino e repreensão. Então, vai tratar aqui das crenças e das ideias, das questões, vamos dizer assim, mais teóricas. A segunda dupla, que é correção e educação, trata de conduta de vida. Vai ser as questões mais práticas do dia a dia. Então, a educação, a criação dos nossos filhos abrange tanto a teoria quanto a prática. Então, podemos aqui destacar esses 4 fundamentos. E o primeiro deles é... Passa, Daniel. Ensino. O ensino dos princípios de Deus. A palavra no grego, didaskalia, significa ensino ou doutrinação. E ela visa instruir qual o caminho a seguir por meio das Escrituras. E dos exemplos daqueles que viveram antes. É isso que Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 15, verso 4, quando ele diz: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. É também um aprendizado do Pentateuco, da Torá, que significa instrução, que é recomendado ao justo lá no Salmo 1, verso 2. Os judeus, irmãos, ensinavam as suas crianças, e desde os 5 anos de idade, eles inculcavam a escritura em seus filhos. Eles ensinavam a seus filhos. E o foco principal, como eu disse, era o Pentateuco, que
que é o centro e o fundamento do Antigo Testamento. Por isso, Paulo aqui exorta a Timóteo a permanecer firme naquilo que ele havia aprendido desde a infância. Ou seja, Timóteo, na sua infância, já havia sido instruído na palavra de Deus. E este ensino, irmãos, da sã doutrina não é simplesmente decorar um catecismo ou algum sistema doutrinário. É o ensino prático da verdade de Deus. Então, a preocupação de nós, como pais, deve ser levar as nossas crianças a compreender o caráter de Deus revelado nas Escrituras. E qual o seu propósito eterno? De nos tornar semelhantes a seu Filho, Jesus. É o que Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 29. A criação, irmãos, e a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Por isso, precisamos nos dedicar nessa tarefa de instrução dos nossos filhos. Provérbios 22, verso 6 vai nos dizer: instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, visa preparar os nossos filhos para uma vida útil, uma vida para o Senhor. Nós temos que entender isso. Eu não estou fazendo aqui apologia para que ninguém possa fazer uma faculdade, sei lá, um mestrado, doutorado. Mas nós temos que incentivar os nossos filhos, primeiramente, a ser cristãos, tementes a Deus, a buscar ao Senhor. E por isso nós precisamos instruí-los acerca da palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede neste lugar. Eu louvo a Deus pela visão que o pastor tem de abrir as portas deste lugar para ensinar a palavra. E isso também para as crianças. Por isso é importante que as nossas crianças estejam nos cultos. Por isso é importante que as nossas crianças estejam nas escolas bíblicas dominicais, nos EBFs e tudo que é realizado aqui. Para que possam, juntamente conosco, ensinarmos os nossos filhos em casa e eles também aprenderem aqui na casa do Senhor. Para que eles possam crescer, irmãos, sendo doutrinados pela verdade de Deus e não por essa doutrina satânica que o mundo apregoa. Como eu disse, e volto a repetir, estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. E precisamos buscar mais e mais o Senhor e instruir os nossos filhos acerca da palavra de Deus. O avanço do progressismo é grande. As universidades, nas escolas, em todos os locais. Como eu disse, a forma que era sorrateira agora é aberta. Nós, se entendermos isso, nós iremos sim instruir os nossos filhos. E isso, como eu disse, leva tempo. Mas que nós possamos ter tempo para instruir os nossos filhos. Pois isso é importante, muito importante para a vida dos nossos filhos. Passa, Daniel. O segundo fundamento é a repreensão. A repreensão, irmãos, visa mostrar a alguém seu pecado e convocá-lo ao arrependimento. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 20, Timóteo vai falar acerca disso. Ele vai nos dizer: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ele também vai expandir esse conceito em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, quando ele vai dizer: prega, corrige, exorta e repreende. O foco aqui, irmãos, está em refutar o erro, em refutar a incapacidade de aplicar o ensino recebido. É levar a consciência ao próprio erro. Isso é que tem a ver com a repreensão. E essa exortação é uma argumentação verbal, que vai tirar dúvidas sobre o que é certo e o que é errado. Essa repreensão vai vai estimular o ouvinte a seguir o que é justo. Os pais devem admoestar oralmente seus filhos, deixando claro quando eles estão agindo incorretamente.
e devem também lembrá-los daquilo que já foi ensinado. Esse é o objetivo da repreensão. Por outro lado, é preciso também entender que o convencimento do pecado é uma obra do Espírito Santo. É uma operação do Espírito Santo. É isso que o Senhor vai nos ensinar no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, verso 8. Por isso que nós devemos ser sensíveis à sua direção, para podermos ser graciosamente, irmãos, usados pelo Senhor para esse fim. E na Bíblia vai nos apresentar diversos princípios sobre repreensão. E nós precisamos aprender, para que possamos repreender os nossos filhos quando eles se portarem de forma errada. Um terceiro fundamento é a correção, ou aperfeiçoamento. Esta palavra vai enfatizar a parte comportamental daquilo que foi verbalizado na repreensão. E significa uma restauração ao caminho correto, uma mudança de conduta. A correção, ela deve tirar a criança da prática do erro e trazê-lo de volta à prática daquilo que é reto. Então, irmãos, não basta só ensinar e mostrar à criança o erro, né? Mas muitas vezes nós temos que corrigi-las, nós temos que discipliná-las. Porque Deus, Ele usa a disciplina para que seus filhos andem na luz. Provérbios 3, capítulo 11 e 12 vai nos dizer isso. E essa correção, irmãos, ela só vem por meio da disciplina. Nós reconhecemos e com certeza nós repudiamos todo tipo de violência doméstica, de maus tratos, de abandono, de negligência. Talvez por essas questões, a disciplina, ela, de forma generalizada, ela é rejeitada por parte de grande maioria da população. E muitos também na igreja. Quando se fala na palavra disciplina, as pessoas já pensam de forma negativa. Mas a disciplina nunca foi para afastar, mas sim para trazer de volta. E nós precisamos entender isso. Para que gere arrependimento e traga de volta a pessoa, ou o irmão, ou o filho que cometeu o erro. Então, nós temos um conceito errado sobre a disciplina bíblica. Mas disciplina bíblica, ela existe. E Deus quer que nós venhamos a usar. Então, nós devemos reconhecer isso. E isso faz parte da criação dos nossos filhos. Agora, de forma bíblica e equilibrada. No Dia dos Pais, o pastor pregou acerca dos filhos honrarem os pais, né, e dos pais não levarem os filhos à ira. E nos instruiu acerca disso. Então, nós precisamos entender que a disciplina não é só usar de violência ou bater. A disciplina, muitas vezes, pode ser feita de outras formas. Naquele dia, o pastor nos deu algumas dicas, né? E para a gente não perder tempo, você volta lá no YouTube, você que não assistiu, e assiste a pregação do Dia dos Pais. Amém? Então, irmãos, a disciplina é necessária por causa da natureza pecaminosa da criança. E isso, irmãos, não irá prejudicá-la. Os mais maduros aqui, quem nunca levou umas palmadas? Certa vez, eu era criança, eu não lembro a idade, eu não vou também dizer o ano, que eu não lembro. Eu sei que eu era muito pequeno e fui ao centro com minha mãe. Minha mãe fazia pouco tempo que tinha ficado viúva. Nós morávamos em João Pessoa e viemos morar aqui em Campina Grande, na casa do meu avô, dos meus avós. E ela na dificuldade, né? Não tinha dinheiro, talvez só para pegar o ônibus. E os mais saudosos vão lembrar que a Maciel Pinheiro era fechada, né? A Maciel Pinheiro ali era cheia de camelô. E ao passar ali pelo camelô, eu vi um brinquedo e comecei a pedir à minha mãe. E ela disse que não tinha, e eu comecei a ciscar. Não sei se vocês já presenciaram uma criança, aquela que fica ciscando. Os 4 dedos da sua mão, ela cravou aqui no meu braço, né?
as unhas entraram e ela disse: quando chegar em casa, a gente vai conversar. Cheguei em casa, na casa dos meus avós, eu levei uma pizza, irmãos, inesquecível. Mas nunca mais eu fiz o que eu havia feito. Quando eu chegava nos locais, eu baixava a cabeça. A disciplina, irmãos, é para nos corrigir. Outra vez, quando a gente morava na quadra 1, eu com os colegas, já chegando na fase de adolescente, a gente roubou algumas mangas lá do vizinho. Eu levei uma pizza de mangueira. Que hoje, se eu ver uma manga no chão assim, eu fico pensando 2 vezes, se for da casa do vizinho, né? Isso nos ensina, irmãos. Claro que hoje não se é usado mais dessa forma, mas há várias formas de disciplinar. E a disciplina é bíblica, é para corrigir, é para reconhecer o erro. E nós, que somos pais, nós somos ordenados pelo próprio Deus como instrumentos na disciplina dos nossos filhos. E para não ficar nas minhas palavras, vamos lá para Provérbios, capítulo 13, o verso 24. Provérbios 13, 24. Diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, irmãos, vivemos em um mundo onde a decadência moral, espiritual e a desobediência está generalizada, está desenfreada. Por isso, nós devemos nos voltar aos padrões bíblicos na criação dos nossos filhos. E a disciplina é uma delas. Amém? Daniel, passa, por favor. E a última é educação na justiça. Essa educação tem a ver com treinamento prático. Né? Aquele que é um treinamento prático, moral e que é diário. E que vai produzir um caráter justo e santo, que é fruto da graça divina. Está lá em Tito 2,12. Então, Paulo aqui está nos dando um caminho para a criação de filhos virtuosos. Né? Essa palavra educação, que é paideia no grego, é o mesmo termo que Paulo usa lá em Efésios capítulo 6, verso 4. Criai-os na disciplina do Senhor. Então, irmãos, a cada circunstância diária, devemos treinar a criança a fazer escolhas sábias, a fortalecer as suas virtudes e mortificar a sua inclinação para o mal. Este é o ponto culminante do processo, que começa com a parte teórica e se realiza no ensino prático diário da nossa vida. Então, deste modo, a parte inicial é muito importante na educação dos filhos. É o ensino, é a parte positiva. E depois vem a refutação do erro, que é a parte negativa. A segunda parte, porém, não é menos importante. Consiste na mudança, como eu disse, da conduta e na disciplina de um viver justo. É por isso que Paulo afirma que a Bíblia é útil para a formação do ser humano. Ela é proveitosa, irmãos, para gerar vida e vida abundante. Não só hoje, mas eternamente. Para encerrar, irmãos, qual a aplicação para nós? O processo de educação dos filhos começa muito antes de nós pensarmos em tê-los. É necessário vivermos uma vida baseada na palavra de Deus, para poder edificar os filhos sobre este fundamento. Nós só podemos ensinar aos nossos filhos aquilo que nós estamos praticando na nossa vida. Ainda que Deus possa usar muitos meios para educar os nossos filhos, essa missão sacerdotal, como pai e mãe, é a de ensinar o caminho correto. Quantas vezes for preciso, de forma insistida, de forma repetida, passo a passo. Foi para isso, irmãos, que o Senhor entregou essa criança aos seus cuidados. Você deve ensinar pelo exemplo e pela instrução verbal, e também no seu comportamento.
E isso, irmãos, vai funcionar para todas as idades. Repreenda a conduta errada várias vezes, instruindo seu filho verbalmente a voltar o caminho ensinado antes. Quando você percebe que há intencionalidade no erro da criança, então a desobediência já não é por ignorância ou falta de lembrete. Então é necessário fazer uma correção dessa conduta através da disciplina. Corrige o comportamento errado. Após o ensino e a repreensão, é necessário haver correção de conduta. É necessário impor medidas restritivas, medidas corretivas. É necessário, irmãos, impor limites. Muitas crianças hoje são criadas sem limites. E essa criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. Muitos jovens hoje, eles não sabem, não aceitam um não. E nós sabemos que na nossa vida nós vamos ter muito mais não do que sim. Muitas portas vão se fechar na nossa cara. E muitos pais criam os filhos como se isso não existisse. Então nós precisamos atentar para isso. Nós devemos criar os nossos filhos para que eles possam entender que lá na frente eles vão receber nãos. Porque, irmãos, eu recebi muito não, e eu estou aqui, eu não fiquei frustrado, eu não fiquei com problemas psicológicos. Isso é que a sociedade hoje ensina. Não pode advertir, não pode corrigir, não pode disciplinar, porque senão essa criança ela vai ficar com problemas. Irmãos, isso não existe. Nós somos prova disso, aqueles que são mais adultos, aqueles que são mais experientes. Nós fomos corrigidos, nós fomos repreendidos, nós recebemos muitos nãos, e nós estamos aqui. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então precisamos entender isso. A educação dos nossos filhos não visa torná-los bem-sucedidos. O objetivo maior, irmãos, é formar um caráter justo nos nossos filhos. Formar um caráter santo, um caráter amoroso, um caráter que tema a Deus. A missão dos nossos filhos é uma missão muito importante. E essa missão ela só vai ceder essa prioridade a dois outros relacionamentos. A com o nosso Deus e a com o nosso cônjuge. Lidar com os filhos, irmãos, nos ensina que nós somos frágeis, inseguros e insensatos. Nós carecemos constantemente da graça do nosso Deus e do fortalecimento do Senhor. E da sabedoria dele. Todavia, esse é o paradoxo, né? Nós só aprendemos a educar os filhos ao educá-los. Não existe outra forma. O único meio de errar menos neste processo é tão somente confiar nos ensinamentos que a palavra nos instrui. Precisamos nos voltar para as Escrituras, irmãos. Como eu disse, e volto a repetir, estamos vivendo dias difíceis. E se nós não instruirmos os nossos filhos agora, talvez seja motivo do nosso choro no futuro. A agenda progressista está aí, aberta. E já invadiu todos os ambientes, até em algumas igrejas. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Amém? Precisamos apresentar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos e ensinar os nossos filhos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus os abençoe.